dia, assim, é o seguinte. Bom dia, povo, vamos estar orando aqui. Deus, tu és tão bom, tu és tão bom. Eu amo ficar assim, na pontinha do dedo, só esperando você reger tudo que vai acontecer. Aquele mapa era lindo, mas você quer a gente com a tua Bíblia, com a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque tu estás aqui, porque tu és bom, porque tu és presente na tua obra. Vem, Senhor, nos conduzir. A gente quer viajar, eu quero sentir o vento da tempestade que estava ali naquele navio com Paulo, com Lucas, todo o povo. Que o Senhor possa estar nos conduzindo ali, mostrando a tua presença nesse momento de dificuldade, para que a gente possa entender, Senhor, que tu verdadeiramente estás conosco em todo momento que parece tão difícil, mas a certeza da vitória é sempre conosco. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá, vamos agora estar continuando, né, no capítulo 27. Na semana passada, deixa eu mudar aqui talvez a telinha, deixa eu botar a telinha para várias pessoas, pronto. Semana passada, eita, estou vendo a família todinha, Valéria trouxe a célula dela, que bênção, bom dia todo mundo. Bom dia. Semana passada, nós começamos o capítulo 27, né, de Atos, e vimos que, assim, houve o início da viagem, né, de Paulo para Roma, porque ele iria agora se encontrar com César. A pedido era o jeito dele salvar a sua vida, né, e não ficar à mercê daqueles judeus lá de Jerusalém. E aí nós vimos que eles saíram dali, Paulo estava sob o cuidado de um centurião, e esse centurião, chamado Júlio, foi muito bom com ele. Eles chegaram em Sidom, e ele deixou ele confraternizar com os seus amigos, e nós vimos que eles partiram de lá, e aí a palavra já diz, logo no versículo 4 do capítulo 27, que os ventos eram contrários. Então, ao invés deles irem pelo sul da ilha de Chipre, que seria o caminho natural, né, para eles chegarem ali onde eles queriam na Ásia, eles tiveram que ir pelo norte da ilha de Chipre. É um apertadinho ali, né, entre o continente e a ilha, mas eles foram por esse caminho ao norte de Chipre. E aí eles chegaram numa cidade chamada Mirra, né, e ali o centurião mudou os prisioneiros, no plural, para um navio que ia para Roma. E aí a gente pode entender, Paulo era um prisioneiro, viu, minha gente? Paulo estava ali como prisioneiro. Normalmente, os prisioneiros que estavam indo para Roma eram condenados. Vê, o cara era condenado aqui na colônia, né, em Jerusalém, e ele era levado para Roma para... Lembra que eles ficavam ali no átrio como, com os leões, né? Eles iam servir de espetáculo para os romanos dominantes, né? E, assim, Paulo, ele estava indo para falar com o César, né? Com o imperador, mas... ele era ainda um prisioneiro. É bom a gente entender isso. E aí eles navegaram, a palavra diz no versículo 7 que eles navegaram vagarosamente para Cnido. A gente não está lendo porque isso já foi lido na semana passada, tudinho. Eles foram para essa cidade, chegaram, a palavra diz, com dificuldade na cidade de Cnido. E aí eles prosseguiram, né, na rota, ali se metendo. Eu adoraria mostrar essa coisa para vocês, depois eu vou compartilhar no grupo da igreja, né? Esse mapinha. E aí ele diz assim, costemos a ilha e chegamos num lugar chamado Bons Portos. Nesse lugar chamado Bons Portos, bom, eles pararam ali e eles tinham perdido muito tempo.
A palavra diz aqui que eles já havia passado, vocês podem ver no versículo 9, diz que já havia passado o jejum. Nós falamos sobre isso semana passada também, que era o dia de Yom Kippur, e essa era uma fase de navegação difícil, e depois dessa fase tinha o inverno, onde não se navegava. Eu não sei nem como é isso hoje em dia, né, com a nova tecnologia e tal, mas naquela época não se navegava, ou seja, eles teriam que ficar ali em Bons Portos. Acontece que Bons Portos era uma cidade pequenininha, aí a turma não queria ficar ali. Resultado, conversaram e foi decidido pelo comandante que eles iriam tentar chegar, e eles tentavam porque achavam que ia ser razoável, numa cidade um pouquinho para lá, 65 quilômetros a oeste, embora que ainda na ilha de Creta. Então, eles não pretendiam sair da ilha de Creta, só queriam navegar 65 quilômetros para oeste, para uma cidadezinha que ficava ali, Phoenix chamava, ali no cantinho da ilha de Creta. Só que numa dessa, o vento já os levou para longe da ilha, e aí eles ficaram no mar aberto, né? Eles ficaram à deriva do vento. E nós hoje vamos pegar no versículo 13. Vamos lá, que é emocionante esse negócio. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Em algumas versões aí que você possa ter, pode ter o vento chamado Euroaquilão. Não parece nem um pouco, mas é a mesma coisa, tá? O navio, versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Então, o que acontecia naquela época? Quando o vento estava muito forte, para eles não perderem o barco normalmente ele era puxado pelo navio, atrás do navio. Mas, como o vento estava muito forte, com medo de perder, eles puxavam o barco salva-vidas para dentro do navio. Ou seja, a situação já estava bastante complicada. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui para você é o verbo, o tempo verbal, porque Lucas, que está narrando aqui, ele diz assim: conseguimos recolher o barco salva-vidas. De onde você entende que ele entrou nessa manobra também. Então, ele era um passageiro, não era um prisioneiro, porque ele estava só acompanhando Paulo, o prisioneiro era Paulo, mas ele diz assim: conseguimos fazer isso, o que dá a entender que ele participou desse processo também, né, de recolher o barco para dentro do navio. E aí, continuando no versículo 17, levantando-o, lançaram, vocês estão vendo como ele é muito cuidadoso com o verbo, ele não disse lançamos, ele disse lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio das cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Minha gente, essa semana eu tive esse mapinha na mão, né? E eu vi esses bancos de areia de Sirte. Eles estavam, ai meu Deus do céu, eles estavam ali, mas na África, os bancos de areia de Sirte, já na África, e era um lugar conhecido, porque a geografia, né? No caso, fazia com que navios calhassem ali no meio do mar, ficassem encalhados ali, e isso já é mais para baixo, né? Eu acho que é a Líbia, por ali, já no norte da África. Enfim, eles estavam com medo que o navio encalhasse nos bancos de areia de Sirte, que é na Líbia, eu anotei na minha Bíblia, aqui está na Líbia, esse lugar. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar carga fora.
Versículo 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Ele agora estavam querendo desmontar a armação do navio para que a coisa ficasse, né, menos sujeita aos ventos. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha, gente, esses homens ficaram ali, e esse texto aqui que diz assim, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, quer dizer que eles estavam navegando completamente às cegas. Vocês entendem que eles não tinham todos esses equipamentos de navegação que nós temos hoje em dia? Gente, hoje em dia, você está num avião, se a coisa estiver muito nebulosa, eles não aterrissam, sabia? Porque, assim, mesmo com todos os equipamentos, é muito difícil você controlar as coisas sem enxergar, sem estar vendo, né? O que é que está acontecendo ali, onde é que termina o aeroporto, onde é que começa o mar ali. E eles usavam o sol e as estrelas para navegarem, eles ficavam olhando para as estrelas para saber em que direção eles estavam indo, eles conheciam, né? O sistema ali, mas agora eles estavam completamente às cegas, eles estavam só vagando para lá e para cá no mar. E aí a palavra diz que eles o verbo, eu quero voltar para vocês, sinto muito, mas para mim tem mexido muito comigo essa coisa. Vê como Lucas diz o quê? Perdemos. Ele diz, perdemos toda a esperança de salvamento. A coisa estava de um jeito que aquele homem, que era um companheirão de Paulo, disse assim, agora tem mais jeitão, a gente está atolado aqui, porque a gente sabe onde está indo, a gente não sabe se está indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, a gente tem o perigo, porque eles estavam por perto daquela região dos bancos de areia de Sirte, então a coisa ficou feia. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Olha, Paulo, não é por nada não, a Paulo diz assim, eu te disse, não te disse, mas eu te disse. Ele estava ali dizendo, eu disse que a gente ia se dar mal e vocês não aceitaram o meu conselho. E o versículo 21, ele começa dizendo assim, esses homens tinham passado muito tempo sem comer. Eles tinham comida, sim, mas provavelmente eles estavam com muito enjoo ali naquele navio, jogando para lá e para cá. E aí, eles agora estavam sem comer por muito tempo. E Paulo chega com uma palavra nova. Ele disse, vocês não me ouviram antes, mas eu vou falar de novo com vocês. Versículo 22. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Como é que Paulo pode afirmar uma coisa dessa? Ninguém vai perder a vida, só o navio vai ser destruído. Aí está aqui na explicação, no 23, vê como é andar com o Senhor. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Até aí, Paulo não vai morrer, ele vai aparecer diante de César, ele já sabia disso. Mas o versículo continua. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Agora ele já está imaginando, olha, o negócio aqui está ruim, mas eu acho que a gente vai ser... Deus não disse se você vai ser arrastado para uma ilha. Ele está só imaginando, ó, tem alguma forma aí possível de escapar dessa situação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui agora é que o anjo disse a Paulo, Deus,
por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. O que significa isso? Significa que Paulo ele estava intercedendo pela vida dos outros. E Deus deu a ele a vida daquelas pessoas que estavam ali. Ele não estava dizendo, ai, me salva, socorro, Senhor, deixa aqui eu, Lucas, Aristarco, lembra que o outro amigo dele, que a gente leu da outra vez, que estava lá, eu, meus amigos aqui, a gente vai. Não, ele disse, Senhor, salva a vida dessas pessoas. E Deus deu a ele todas as pessoas que estavam naquele navio, que nós vimos da outra vez, eram 276 pessoas, né? Se não me engano, eram muitas pessoas. Eu não sei se já foi dito ou não, às vezes tem alguma informação que está lá na frente, eu não sei. Vai ver que eu não disse ainda. Enfim, ele conclama, né, aquelas pessoas a terem bom ânimo e continuar, porque Deus garantiu que nenhum deles vai morrer. E aí, continuando no versículo 27, na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático. Passaram 14 dias sem ver o céu e sem ver as estrelas. Só vagando para lá e para cá. 14 dias, ou seja, você está numa distância enorme do seu ponto original, potencialmente, porque eu imagino que o vento está soprando numa mesma direção, que eles não estão dando voltas, né? Continuando, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Isso aqui, os comentaristas diziam assim, olha, eles não estavam vendo nada, estava lá o maior nevoeiro, então pode ser que eles tenham ouvido as ondas, né, batendo em alguma praia aí, porque aqueles homens eram acostumados com o mar. Então, você não diz assim, eles todos tiveram impressão disso. Não. O que está dizendo aqui é que os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. E aí, versículo 28, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de polpa, que é a parte de trás do navio. Não sabia disso não, mas fui olhar. Eles lançaram 4 âncoras de polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Agora eles estavam assim, olha, a gente quer sair daqui não, porque a gente está junto da terra, eles tinham essa impressão de que estavam perto, né, próximos da terra, então eles não queriam que o vento os afastasse dali, então jogaram 4 âncoras para ver se o navio ficava naquela localidade que tinha profundidade de somente 27 metros, né? Continuando, versículo 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa, que era a parte da frente do navio. Então, vocês estão vendo aqui que os marinheiros disseram assim, estou fora, eu vou baixar aqui o barco, porque quando amanhecer a gente vai saber de que lado está a terra e a gente vai se livrar. E aí, agora eu estou vendo que 276 pessoas ainda está mais para frente, no versículo 36 aqui, eles não havia barco para toda essa gente, pessoal. Não havia barco salva-vida para 276 pessoas. Então, o marinheiro disse, vou lá. E aí, preste atenção no versículo 31. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Agora vê o cenário. Eles só tinham esse barco salva-vidas. Maria disse, eita, a gente vai aqui. Paulo disse, vai todo mundo junto. E agora, preste atenção, eles já... Os mesmos soldados que disseram, vamos embora de Bons Ventos, daquele porto onde eles estavam seguros, eles disseram,
Então, não vai ninguém. Paulo disse que a gente tem que ficar junto, vamos ficar todo mundo junto. Cortaram simplesmente as cordas e ficaram sem barco salva-vida. Não saía ninguém, não ia ser salvo ninguém através do barco salva-vida. Versículo 31. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Continuando. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Versículo 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Minha gente, Paulo disse para o povo: comam, porque vocês já estão sem comer há muito tempo, né? Aí mareados, assustados e tal, mas vocês vão precisar de força. E o que ele fez? Uma comunhão. Vejam como ele partiu o pão, né? Que é um termo que se usa muito. Então, não está aqui dito formalmente, né? Ele fez uma comunhão ali no navio. Mas você entende que é isso que ele fez. Ele tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos e partiu o pão e depois começou a comer. Vocês estão vendo o ato de comunhão ali entre eles, ele disse todo mundo junto aqui, e nesse processo ele criou esse ato. Assim, é muito importante que a gente entenda. Eu vou parar só um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre comunhão, sabe? Deus diz assim: toda vez que vocês se reunirem em meu nome, vocês lembrem, né, desse ato daqui. E às vezes a gente faz isso meio sem pensar, né? Parece meio mecânico. Cadê o meu? Eu não peguei o pãozinho lá. Mas, gente, é muito importante a gente entender que a comunhão dos irmãos, ela é muito importante para o Senhor, que nós precisamos verdadeiramente estar reunidos em comunhão. E às vezes a gente negligencia muito isso. Eu vou parar só por aqui, mas entenda, naquele momento ali Deus estava dizendo: todos unidos, lembra? Não vai ninguém no barco, fica todo mundo aqui, né? E Paulo disse: ó, você não perder nem um fio de cabelo da cabeça. Claro que eu não estava lá, né? Porque senão não era verdade. Enfim. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo, aí versículo 37. Estavam a bordo 276 pessoas, é aqui que está aquela informação. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Lembra que a carga ia ser perdida? Tanto a carga quanto o navio, aguardem. Mas eles estão perto da terra, né? Então, isso é uma coisa boa. E Paulo disse: vamos tirar esse negócio daqui para poder aliviar o peso do barco, para a gente ficar no navio o maior tempo que a gente possa. Então, eles se reanimaram e, depois deles comerem, aliviaram o peso do navio, atirando o trigo ao mar. Versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, ou seja, agora hoje eles chegavam ali ou iam ficar à deriva até quando fosse, né? Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Lembra? Para segurar o navio, para ele não se partir todo, eles tinham amarrado lá atrás o navio, né, para manter ele em um pedaço só, mas agora estavam cortando as cordas. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia.
Então, eles tinham um destino agora visível, né, aos olhos, e eles estavam se dirigindo para lá. Versículo 41. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa, que é a parte da frente, né, encravou-se e ficou imóvel. E a popa, que é a parte de trás, foi quebrada pela violência das ondas. Então, agora eles estavam encalhados, o navio não saía mais dali, e o navio estava quebrado, né? Assim, agora já não, ele não ia se mover daquele lugar. Versículo 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Lembra que os soldados eles eram responsáveis pela captura, pela condição de prisão de qualquer prisioneiro. Se o prisioneiro fugia, a lei era rigorosa e aquele soldado ele pagava com a própria vida, porque um prisioneiro teria escapulido. Então, lembra que um queria até se matar ali numa prisão, enfim, antes que, né, que descobrissem que Paulo tinha fugido. Enfim, 43, versículo 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Eles estavam relativamente perto, mas não para todo mundo, né? Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E aí, esse é, né, o fim do episódio com aquele navio que tinha saído de Mirra com eles. Ali, todos chegaram em terra, né, vivos. Aí, agora, começando o capítulo 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia frio. Minha gente, de novo, o mapa que eu vou mandar para vocês depois. Eles estavam na ilha de Malta. E a ilha de Malta, ela fica no meio de nada. Se você olhar o mapa pequenininho, parece perto, mas ela estava muito longe de qualquer coisa. E tem uma coisa, se aquele navio não encalhasse naquela ilha de Malta, na direção que ele estava indo, porque agora você vai ver como ele tinha saído da ilha de Creta e estava indo e chegou em Malta, dali para frente tinha um grande espaço até eles chegarem em terra mesmo, já era muito mais longe, na barreira da África, lá na frente, mas certamente o navio não ia aguentar, porque já estava todo esculhambado ali, então eles iam morrer no meio do mar, se o navio não tivesse encalhado naquele lugarzinho, porque é assim, muito mar para cima, a Itália estava para cima, mas muito longe, e muito mar para baixo, que estava a África, mas muito longe também, estava ali a ilha de Malta. Enfim, mas eles encalharam em Malta, e aí fizeram uma fogueira, foram muito bem recebidos pelos habitantes daquele lugar, e Deus tinha ainda uma obra para fazer naquele lugar, na ilha de Malta, no meio de coisa nenhuma. Versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma cobra, né? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Vê só, eles agora estão pensando assim, esse homem é um assassino. Paulo era um prisioneiro, e aí certamente eles não sabiam o histórico, né, de Paulo, e agora estavam achando assim, poxa vida, esse cara escapou do mar, mas agora está uma cobra enrolada no braço dele. E aí eles pensaram, eram pessoas, né? Lembra daquela cultura
helênica, né? Muito que acredita em deuses, por aí. Agora fugiu a palavra. Enfim, eles estão agora passando julgamento. Eu queria chamar a atenção de vocês que justiça, pelo menos na minha Bíblia, está com letra maiúscula. Eu não sei se vocês têm isso na versão de vocês, a justiça com letra maiúscula. Isso é referência a uma deusa que eles tinham, e essa deusa, que era a deusa da justiça, ela era representada por uma mulher. Essa mulher tinha numa mão uma balança e do outro lado uma espada, que significa o poder de manter o equilíbrio. E a gente está acostumado a ver essa imagem relacionada com justiça, só que na nossa ela vem com os olhos vendados, né? Na versão que nós conhecemos mais popular, ela vem com os olhos vendados, mas essa é a versão romana da história, né? Aqui a gente está falando da original. Então, essa justiça aí que eles estão falando é uma deusa, na verdade, né? Não é justiça no senso que a gente tem aquela coisa abstrata, né? Do senso de justiça. Não, era a justiça deusa que estaria intervindo na vida de Paulo. Versículo 5, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Então, você vê, esses caras eram supersticiosos, que era a palavra que eu estava procurando antes. Supersticiosos ao ponto de dizer assim, esse cara aqui não tem jeito, né? Ele é realmente um assassino. Por quê? Porque esse negócio está tudo acontecendo com ele. Agora, não, ele não morreu, então ele é um deus. Então, eles estavam sempre acreditando, né, em alguma coisa ali do sobrenatural, mas de uma forma supersticiosa. É o sobrenatural falso, né? A gente tem que se preocupar que o sobrenatural ele interfere com as coisas de Deus para criar confusão, né? Você não sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que a gente precisa estar sempre conhecendo o que é que está na palavra de Deus, para conhecer o sobrenatural de Deus. Versículo 7. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e, por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Então, vê, o que aconteceu aqui? Deus queria fazer uma obra na ilha de Malta. A gente, às vezes, fica pensando, meu Deus, quanta confusão, Deus queria levar Paulo para lá, para Roma, porque ele tem uma obra para fazer em Roma também, precisava dessa confusão toda na viagem. Não precisava. Na verdade, se eles tivessem parado lá em cima, em Bons Portos, eu não me lembro como era o nome do negócio, bom qualquer coisa, eles estariam, Bons Ventos, não sei, estariam salvos. Mas o comandante disse, não, vamos embora, a gente vai viajar, porque a coisa está boa, a gente vai para a cidade de Phoenix, e não aconteceu assim. Mas o Senhor usou, quando acontece alguma coisa ruim, Deus consegue fazer a partir disso, né? A palavra diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma tormenta, o navio está quase despencando para todo lado, Deus vai fazer uma obra grande a partir disso. E ele fez, né? Ele levou Paulo e o seu amiguinho médico, que deve ter tido uma mão nisso aí, porque eles dizem assim, o povo estava com febre, o povo estava com disenteria. Então, Lucas
que era médico, deve ter tido uma boa participação nisso, né? Oração e ação também, e todos foram curados ali naquela ilha de Malta, né? E você vê que eles foram tratados muito bem. Aqui nesse trecho ainda não diz, daqui a pouco vai dizer que eles passaram 3 meses naquela região ali, na ilha de Malta, até, lembra, porque eles estavam na época dos ventos fortes, mas depois disso vinha o inverno e eles não podiam navegar. Então, eles ficaram ali durante todo o inverno, 3 meses ali. Continuando no versículo 11. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Não vou entrar por aqui, porque a gente já sabe que isso aqui tem a ver com a história da Itália, né? Um navio alexandrino aí, mas enfeitado com o emblema de deuses. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. De novo, eu estava olhando o mapa, né? Siracusa é uma cidade grande, aqui a leste da Sicília, uma ilha onde mora nossa amiguinha, só que eu fui olhar também, nossa amiguinha mora do outro lado, né? No Nordeste, ali, lá para cima, e Siracusa estava aqui na costa sudeste da Sicília, que também é uma ilha, né? Mas já da Itália. Aí diz aqui, versículo 12, né? Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Poteoli, ou Poteoli, no segundo dia. Eu fui procurando, gente, esses lugares, assim, e fui achando lugares com nomes muito parecidos com isso na trajetória, né, na direção de Roma. Então, vi lá essa cidade, por exemplo, Poteoli, o nome parece muito com Pozzuoli, bem parecido, Pozzuoli, trocando, né, a consoante T com Z. E aí, essa Pozzuoli está bem a oeste de Nápoles, se você ficar curioso depois de olhar no mapa que eu vou passar para vocês. E aí, eles passaram por ali, Régio, Pozzuoli, continuando no versículo 14. Ali, encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. E agora, Paulo já está caminhando. Agora, essa trajetória aqui, eu acredito que ela foi por terra, né? Esse período aqui, porque a gente vê esses locais que eles estão falando, né? Eles estão numa sequência, não é tudo próximo no mesmo lugar, mas a coisa vai caminhando para cima. Paulo juntou-se com alguns irmãos que estavam ali, né? E ficaram com eles uma semana. E depois nós fomos para Roma. Os irmãos dali, versículo 15, os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a Praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então, a gente sabe que Paulo vai ficar ali em Roma muito tempo, esperando para se encontrar com o imperador. E a gente sabe que esse tempo dele não foi um tempo que ele passou ali, né, no refresco, não. Paulo não ficava parado, ele operou muito ali de Roma, né? E a gente entende que ele escreveu as chamadas cartas da prisão ali, daquela prisão onde ele estava. Ele pôde alugar uma casa, ele tinha liberdade de encontrar pessoas, mas ele era prisioneiro, né? E agora vamos para o versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus.
Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Vocês entendem, está lá no versículo 17. Ele está falando com os líderes dos judeus, não era dos cristãos, era dos judeus, tá? E ele está explicando: olha, eu fui entregue aos romanos pelos judeus. Versículo 18. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. É muito importante que a gente entenda que Paulo, em momento algum, rejeitou o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Ele foi chamado para pregar aos gentios, mas ele consistentemente, em todo lugar que ele chegava, essa foi a última viagem dele, a última vez que ele chega em algum lugar, o que ele fez? Ele convocou a liderança do povo judeu naquela localidade, se explicou humildemente, contou a história que tinha acontecido, por que ele estava ali, né? Por que ele foi entregue aos romanos pelos judeus, para evitar que houvesse disse-me-disse, né? Qualquer coisa desse jeito. Ele disse: é essa a realidade. Agora vê o que diz o versículo 21. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Vocês estão ligados que Paulo ficou preso lá em Cesareia 2 anos. Houve tempo, vocês dizem assim: não, mas ele estava viajando de Cesareia. Não, mas ele passou 2 anos preso em Cesareia, desde que foi acusado, e ninguém comunicou nada a Roma, ninguém falou nada. Por quê? Porque eles achavam que aquele negócio ia se acabar ali mesmo, né? O plano deles era encerrar a história de Paulo ali mesmo, entre Jerusalém e Cesareia. Mas Paulo conseguiu chegar a Roma. Continuando no versículo 22. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. De novo, né? Paulo não ficava falando blá, 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 eu acho, blá, 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 isso, blá, 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 aquilo, Jesus fez não sei o quê, não. Ele ia nas Escrituras e trazia aquelas profecias que apontavam para o Messias. E ele dizia: olha, Jesus cumpriu essa aqui, Jesus cumpriu essa aqui, Jesus cumpriu essa aqui. Continuando, versículo 23, não, já foram ali, convencê-los a respeito com base na lei de Moisés e nos profetas. Versículo 24. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Presta atenção na declaração final de Paulo, minha gente, que dividiu as pessoas entre creio e não creio, tem tudo a ver conosco. Isso aí eu marquei aqui na minha Bíblia, se vocês quiserem podem anotar aí na sua, está em Isaías, ele diz aqui, né, antes, 6, capítulo 6, né, versículos 9 e 10. Vou ler aqui o texto. A declaração final, né? Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a esse povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão.
Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Minha gente, estava predito há muito tempo que, olha, o que vale é o coração. A gente pode passar o dia todinho dentro da igreja, a gente pode pregar como os fariseus pregavam a palavra, mas o que vai fazer você ver, enxergar, entender de fato, em vez de ficar só vomitando a palavra de Deus, é o seu coração. Isso está lá na parábola, né? Que a gente vê a parábola do semeador, que um tem um coração duro, o outro tem um solo pedregoso. O solo é o coração, né? Pedregoso, o outro no meio de espinhos, cheio de distração. O que importa é o coração. O seu coração está aberto ao Senhor. O seu coração deseja o Senhor, você vai enxergar, você vai ouvir, você vai entender. Se o seu coração não estiver perto, você pode passar a vida de dia e de noite lendo a palavra e não vai acontecer nada na sua vida, porque você vai ficar questionando, isso não é para mim, isso não é assim, mas e não tem aquilo outro, ou então você dizer, não, essa parte tá bom, aquela parte não tá bom, né? Eu pego um trecho, mas o outro trecho não gosto tanto assim porque me incomoda, me tira da minha zona de conforto. Então a gente tem que ver com que olhos e principalmente ouvidos e principalmente coração a gente está vendo, né, essa palavra. Concluindo aqui a partir do versículo 28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Você vê, eles não tinham consenso, é mesmo, né? Meu Deus, está escrito na palavra. Não, havia discussão intensa. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Ou seja, essa foi verdadeiramente a última igreja, né? A igreja de Roma foi a última igreja que Paulo visitou, pelo menos registrada aqui, né? E isso encerra o livro de Atos. Atos termina abruptamente, você vê que não há um encerramento, não há um fechamento. E entende-se que Atos, nós hoje vivemos o capítulo 29 de Atos, porque Atos é a história da igreja e nós hoje somos a continuação da história da igreja, né? Nós somos o capítulo 29 de Atos. Então, gostaria agora de trazer vocês para essa conversa sobre esse livro maravilhoso aí. Vamos lá, minha gente, desculpem aí, a gente está meio atrasadinha, eu vou entrar um pouquinho, 9h que a gente começou atrasado, né? Vamos aproveitar, bora lá, aproveitar cada minuto desse momento aqui. À vontade. Kátia, eu não consegui botar a mão, mas eu vou falar logo. Eu adoro esse finalzinho, porque eu preciso compartilhar uma coisa, um detalhe muito especial sobre Malta, porque eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de navio, nós paramos em Malta. E quando nós descemos, nós fizemos uma excursãozinha com uma pessoa que começou a nos mostrar. Aí 2 coisas são fantásticas. Eu vi uma catedral da cidade, é uma catedral anglicana. E Paulo, São Paulo. Não, escute, é catedral, porque assim, o que eu comecei a sentir que essa moça, ela ia, enquanto o carro levava, porque depois a gente foi para a parte velha, que é justamente aonde Malta começou, a ilha, né? Bem, vamos dizer assim, na beira do mar. E aquilo ali é todo bem antigo. E aí ela disse assim, aqui foi construída essa igreja em homenagem a Paulo.
Ela não disse em nenhum momento São Paulo, está entendendo? Aí eu disse, eita, é agora que eu vou entrar para poder saber mais dela, o que foi, porque ela contou que Paulo, quando esteve lá para falar dessa igrejinha, ela disse assim, Paulo, quando esteve aqui, que para as pessoas acreditarem, a história que a gente leu, que está aqui escrita, ela contou. E nós temos o orgulho. Aí eu perguntei o que queria saber mais dos cristãos, o que aconteceu aqui na ilha, o que foi feito aqui na ilha. Ela disse: nós temos o orgulho de dizer que quase 100%, 99%, eles não têm registro de alguém que não seja cristão. A ilha inteira é entregue ao Senhor. O coração então, assim, quando eu disse, eu não sei o que Paulo foi fazer ali naquela ilha, porque Deus tinha um plano muito importante. Pois é, nós estamos aqui 2000 anos depois, e uma cristã pode passar essa informação. E a ilha, com orgulho de dizer, somos todos cristãos. Então, toda aquela influência que ela também disse, que é de toda a cultura, que tinha uma influência grega, daqueles deuses gregos, porque Malta tem a influência da Grécia, tá entendendo? Então, aquilo tudo, todos os altares, tudo foi desmanchado. Porque Paulo, e ela fala com orgulho, foram só 3 meses e ele converteu a ilha inteira. E a ilha inteira que se converteu naquela época teve o orgulho de passar para o mundo, né? O mundo deles, né? E aí eu queria compartilhar, porque me deixou com o coração assim, ó. Muito legal esse update aí, né? Muito jóia. Glória a Deus por isso. Aninha. Ai, Kátia, primeiro, rapidinho, deixa eu dizer que foi maravilhoso estudar o livro de Atos aqui com vocês, né? Com você. E, assim, eu pude ver outros olhos, realmente. A Bíblia, ela tem isso, né? Você vai lendo e ela vai ali, mesmo que você já tenha lido, mas aquele texto, aquela coisa vai vai fazendo você, assim, se revelando de uma outra forma, né? De uma forma nova. A palavra de Deus tem isso e é muito bom, e eu estou muito grata por a gente estar concluindo Atos hoje, né? Dessa forma. Eu queria falar rapidinho aqui, se eu conseguir, 2 coisas, Kátia, que me chamou a atenção, ainda no capítulo 27, quando Paulo fala que um anjo apareceu a ele à noite, né? E ele vai encorajar aquelas pessoas no navio, dizendo, não tenha medo, Deus que eu adoro, Deus que eu creio, ele vai nos livrar a todos. Então, assim, eu fiquei pensando na nossa postura diante dos sofrimentos, diante das circunstâncias adversas, porque Paulo estava ali no meio de uma tempestade, mas ele estava conectado com Deus, ele estava orando e Deus, né, se revelou. Então, assim... Pela vida dos outros, né? Que Deus deu a ele a vida dos outros. Muitas vezes, na tempestade, no desespero, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né? A gente fica muitas vezes falando, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor está permitindo? E eu acho que Paulo ali, ele pôde ouvir a voz de Deus, dizendo, não tenha medo, isso tudo vai ser resolvido, vocês não vão morrer. Então, essa postura me fez, assim, me ressaltou para a nossa vida, sabe? Diante daquilo que a gente está vivendo, a gente realmente não deixar se tomar pelo desespero, mas tentar ouvir a voz de Deus, ele sempre tem uma resposta. E rapidinho também, na ilha de Malta, como depois de passar por isso, né, por uma tempestade, por tanta coisa, Paulo ainda vai ali, ainda cura um homem, ainda trazem doentes, e ele também cura. Eu fico, meu Deus do céu! Assim, eu sinto foi que... catar graveto para o fogo. O cara estava numa situação tão adversa, mas os dons de Deus se manifestavam na vida dele, né? E assim, eu fico pensando assim, poxa, Deus, como a gente precisa, né, viver isso, assim, de não olhar muito, assim, olhar para a necessidade do outro, né? Ali ele estava chegando numa ilha, mas ele foi usado ali para curar o pai do cara, do desinteria, de não sei o quê. Depois trouxeram outros doentes, e os dons dele ali, eu acho que por isso mesmo, pela fé, pela obediência,
por tudo que Paulo tinha com Deus, né? Todo o relacionamento dele com Deus fazia ele enfrentar tudo isso e de ser bênção aonde ele chegava, né? Amém. Pronto, falei. Isso, Ana, não, isso mesmo. É muito importante a gente entender. O coração de Paulo era voltado para o Senhor em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Ele não trazia mágoa, né? Agora, assim, agora eu vou deixar os judeus falar, eu enfrentei esse negócio aqui todinho, agora eu vou ver o imperador e pá. Não, ele chegou na humildade, ele foi falar com os judeus, ele chegou em Malta, ele foi recolher gravetos para o povo, ele devia estar com frio também, mas ele estava melhor do que muitos ali. Então, é esse coração mesmo que você está falando, né? Que a gente precisa aprender a ter. Todo mundo acha muito legal Paulo, né? Tararararará, eu queria ser como Paulo. Assim, a gente devia desejar que o nosso coração fosse igual ao coração de Paulo, porque Deus ia fazer outras coisas. Eu espero que ele me enrolasse uma cobra na minha mão, porque eu ia ficar louca. Mas o coração de Paulo eu queria, né? E a gente pode ter, porque o coração é nosso, a gente escolhe, né? Bora, o Everton! Saudade, Everton! Não vou esquecer dos nossos poucos minutos. Olá, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite aí, tia Valéria, tio Flávio, que são os líderes da cela que eu participo. Muito obrigado aí por esse convite, foi maravilhoso. Deus é muito bom. E parabenizar você, Kátia, pelo primeiro contato que eu venho aqui participando, ouvindo você falando sobre a palavra, e é muito didática, você tem bastante informações extras, você busca conhecimento forte, você procura saber a informação do navio, essas coisas, você traz para a gente esse conteúdo. Tem um mapa que deixa eu trazer o mapa. Você traz para a gente esse conteúdo, e agradecer também a Tânia aí por trazer essa experiência dela pessoal na ilha, não é a gente contextualizar isso, trazer exemplos práticos de vivência é muito bom. A Ana também, Aninha, pelo versículo que ela trouxe, que vai de encontro ao que eu queria falar, que é, às vezes na vida a gente se acha meio perdido e está indo por um caminho que a gente não sabe para onde vai, mas quando Deus está guiando, ele tem um propósito para a gente, e ele colocou o pessoal ali que estava à deriva no local que ele queria que estivesse, porque ali ele fez valer a palavra de Deus e converter todo aquele povo, né? Então, assim, estava tudo no plano de Deus, mas até então o pessoal não estava entendendo, mas sabia que o Senhor estava ali para guiá-los. Então, confiar em Deus, às vezes a gente é o que a gente precisa fazer, confiar em Deus e ter fé. Era isso que eu queria comentar, compartilhar com vocês. É isso mesmo, Everton, né? O que Deus vai fazer aqui no meio dessa confusão? Nossos olhos têm que estar fitos nele ali, né? Porque ele tem algo de bom para a gente. Amém. 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 Obrigada, Everton. Quem mais aí? Mais alguém falando algum comentário? Minha gente, livro de Atos. Oh, coisa boa. Vamos embora. Mexeu com você, não? Tânia, obrigadíssimo por essa informação. Foi muito legal saber, né? O aftermath aí da Ilha de Malta. Foi muito joia. Beleza. Ninguém mais, não? Está perto da hora da gente fechar aqui. Vamos trazer o pastorzão. Pastor, cadê você? Bom dia, gente. Maravilha. Estou aqui a caminho da igreja, né? E, olha, assim, o fechamento de um ciclo, toda vez, é aquela dá uma saudade, mas também uma gratidão muito grande. Então, fechar esse livro de Atos, tá assim, puxa, e agora? Não vai ter Atos na próxima semana? Né? Então, na próxima semana, a gente vai ter, aqui no Pegando das Escrituras, a gente vai ter outra coisa, mas Atos continua, Atos continuou, né? O Atos, todos esses atos, eles perduram e devem perdurar através da nossa vida, né? Então, grato a Deus aí pela vida de Kátia, por esses ensinamentos, e que essa experiência de Atos, ou seja, a igreja em ação, ela seja algo contínuo através de cada um de nós, que a gente tenha esse compromisso, né, de dar sequência ao livro de Atos, né, no nosso dia a dia, né, fazendo dessas experiências a nossa experiência também, experiência de confiança,
como foi falado, experiência de ouvir a Deus, experiência de botar os dons em ação, experiência de servo, tudo isso que a gente viu hoje, mas viu também durante todos esses dias estudando o livro de Atos, tá bom? Então, vamos orar agora, concluindo e agradecendo a Deus por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por tudo que Tu nos acrescenta, Senhor Deus, a cada dia, quando nós nos deparamos com as tuas escrituras. Sim, Pai, nós queremos nos apropriar de tudo isso que é acrescido, não apenas como um conteúdo intelectual, mas como um despertar para as nossas atitudes. Dai-nos, Senhor Deus, a coragem de viver a Tua palavra. Nós agradecemos por tudo isso que nós estamos vivendo, por essa liberdade que podemos viver tudo isso. Dai-nos um domingo, Senhor Deus, na Tua presença. Hoje é o dia de consagrar a Ti, Pai, com toda gratidão. Pai, nós queremos colocar esse domingo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Bacana, minha gente, como o pastor disse, né? Fechando um ciclo aqui com Atos, mas com todo gás. E assim, meu coração está super grato a Deus, porque realmente, né, foi um grande aprendizado a respeito da igreja e como Deus anda com a igreja, né? Hoje em dia a gente tem poucos relatos de pessoas vendo anjos, né? Todo mundo, eu queria ver um anjo, mas o anjo do Senhor mora dentro de você. Bota o olho no umbigo e vê o Senhor aí operando e vamos para frente, né? Semana que vem a gente vai estar começando o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, porque é o ensino da vida junto com o Espírito Santo. Então, nós vamos nessa vibe aqui, né, de estar continuando esse mover no sentido de aprendizado. Eu vejo muito a palavra como